Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Matemática com Judson Ramos. Hoje vamos dar continuidade à série de vídeos segundo ano de matemática, séries iniciais. Então, como foi mostrado no vídeo anterior, a criança ela aprendeu de maneira bem básica algo sobre a matemática, como números e operações, espaço e formas, e também sobre grandezas e medidas. No segundo ano, a criança ela vai aprender essas mesmas coisas, porém de uma maneira mais intensificada. Ela vai associar a multiplicação com a adição. Em que sentido? Digamos que ela vai fazer uma multiplicação de 3 vezes 3. Todos nós sabemos que é igual a 9. Então, a professora vai colocar, ou o professor vai colocar lá a seguinte operação: 3 vezes 3 é igual a 9, 3 mais 3 mais 3 é igual a 9. Então isso vai ajudar com que a criança tenha um raciocínio melhor. E até mesmo na própria adição e a subtração, a criança ela vai aprender de uma maneira mais intensificada do que aprendeu no primeiro ano. Então a ideia ali de adição é de juntar e a de subtração é de tirar. Então, são colocadas diversas figuras, desenhos, para que a criança possa ter uma compreensão melhor do que é adição e subtração. Outro ponto, ela vai ver também no segundo ano sobre a divisão. Mas a divisão, o que ela vai ver é algo bem básico mesmo. Lembrando que nós estamos falando aqui de 3 operações principais para o desenvolvimento raciocínio matemático de uma criança, que são a adição, subtração, a multiplicação e a divisão. Então, na divisão, ela vai aprender algo que será a ideia de medir. Então, como seria essa ideia de medir? Digamos que tenha uma bacia ou um balde que cabe 10 litros, E aí a criança, você mostra para ela lá uma garrafa de 2 litros de refrigerante. Então você vai fazer o raciocínio para que ela possa chegar ao cálculo de que quantas garrafas de refrigerante cabe dentro daquele balde. No segundo ano, o aluno também vai entender o que são dezenas, o que são unidades. Então, numa operação lá de subtração, de adição, de juntar, então digamos que tem lá 24 mais 24, então o resultado vai dar 48. Então, digamos que aí o professor pergunta: quantas dezenas eu tenho aqui? Aí, diante do resultado, a criança vai dizer: eu tenho aqui 4 dezenas e quantas unidades? E 8 unidades. Então, isso é para a criança ter um raciocínio melhor sobre essas operações. Outro ponto interessante que o aluno vai aprender, vai ter uma noção de comprimento não padronizado. Em outras palavras, comprimentos que nós usamos, mas não são válidos, são medidas que não existem. Então, como palmo da mão, dedo, como passos, que você pode medir pelos passos. Então, são expressões que nós usamos no dia a dia, mas não são padronizadas. Então, a criança ela vai associar o desenho, vai associar certas figuras, como uma criança querendo: corta aqui para mim 2 dedos da minha franja, ou se não, me dá mais um dedo de café. Essa mesa aqui mede 5 palmos da minha mão, espera um minutinho, daqui no meu quarto vai dar 6 passos. Então, essas medidas de comprimentos não padronizadas no intuito de a criança ter um raciocínio melhor sobre a matemática.
Então, outro fator que a criança vai aprender aqui é sobre a ideia de metade e de simetria. Gente, eu fiquei surpreso ao pesquisar sobre isso, e eu tive com um professor e ele me falou algo que eu, assim, como futuro professor matemático, questionei, e aí é a prova do que ele falou, né? Então, a ideia de metade e simetria, elas são parecidas, ou seja, que se divide em duas ou mais partes, ou mais, mas o objetivo é permitir a ideia de dividir em partes iguais, além de ter um conceito matemático. Então a ideia também remete a valores como justiça, solidariedade, respeito mútuo, que deve permear a atividade pedagógica. Então, nós como futuros professores de matemática, nosso raciocínio ele vai pelo lado lógico. Então a metodologia, a forma criativa de ensinar muitas vezes vem mais do pedagogo. Então é importante nós também, como futuros professores de matemática, entender que a matemática para as séries iniciais não é apenas uma questão de apenas raciocínio lógico, mas de criatividade, de tato, de saber lidar de como deve ser ensinado, né? Outro ponto que eu achei interessante, outro ponto aqui que o livro também trata, são medidas de tempo, de comprimento, de massa e de capacidade. Então, na medida de tempo aqui, a criança vai entender sobre as estações do ano, né? Que são 4, são divididas em 4 no decorrer do ano. Cada estação contém um período de 3 meses, ou seja, primavera, verão, outono, inverno. O outro ponto é que ela vai ter uma noção também do relógio, vai entender, vai fazer a leitura de um relógio, compreender que horas são, vai associar o tempo que ela está agora, né? Talvez de tarde, de manhã cedo, com uma hora, para ela poder criar assim, o seu raciocínio, né? Outro, ela vai ter uma noção de massa. Então a noção de massa que é apresentada é medida pelo quilograma. Então são mostrados tipo uma banca, aqui no livro é mostrado tipo uma banca numa feira com várias frutas, né? Banana, maçã, laranja, com pesos diferentes, e associados os valores de aqui tem 2 kg, vale R$1,50, tem 3 kg, vale R$2. Então a criança associar o peso com o valor e calcular como são feito isso. Então é uma matemática bem simples, mas que vai ajudar a criança ao básico. Lembre-se do que eu sempre falei, o básico é o que faz você aprender, a você ter um entendimento melhor lá na frente. Outra coisa que eu achei interessante é que nesse livro, né, no 2º ano, a criança, algo que a gente tem dificuldade lá na frente é a tal da regra de 3. Muitos pegam isso fácil, outros não. Lembrando que a regra de 3 ela tem a direta e a inversa. Ela é uma regra de 3 ou simples ou composta, direta ou inversa. Então, o raciocínio para a regra de 3, nesse 2º ano, então, a palavra que eu estava procurando aqui é adição e subtração com reagrupamento. Eu vou falar só da adição, porque é uma maneira, é um exemplo mais prático. Então, na regra de 3, que a gente vai ver isso lá na frente, já ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, que eu vou explicar aqui detalhadamente, o aluno agora ele já começa a entender isso daí de uma maneira indireta, entendeu? Ele começa a raciocinar. Como? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Aqui tem um exemplo que diz assim, ó: durante
durante 5 dias, pingarei por dia 6 gotinhas de um remédio na água para borrifar uma planta atacada por pulgões. No total, quantas gotinhas de remédio eu vou usar para borrifar a planta nesses dias? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, gente, é que na regra de 3 existe essa lógica de raciocínio. Você tem que pegar os números que estão falando, fazer uma tabela e você ver qual que é proporcional ao outro ou se não é. Então aqui já praticamente vem ensinando um pouco sobre isso. Então aqui seria o que? Ou você pega os 5 dias e multiplica por 6, que aí você vai achar 30 gotinhas, que é a resposta, 30 gotinhas, ou você vai pegar os 6, vai fazer a adição dele 5 vezes, ou seja, 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é igual a 30. Então, o interessante aqui é isso, é a maneira como se raciocina nessa adição de reagrupamento, é que remete à ideia de regra de 3. Então você vê como é importante a base de estudo no ensino fundamental 1, nas séries iniciais, porque só assim um aluno vai ter um entendimento melhor para ele poder mais à frente entrar mais aprofundadamente na matemática e resolver os problemas. Então às vezes o bicho de 7 cabeças está na maneira pedagógica, na maneira como é ensinado para o aluno, né? Então infelizmente às vezes peca para esse lado, mas o objetivo não é esse. Aqui é mostrar o que o aluno vai aprender no decorrer do 2º ano. Então vocês que acompanharam aí o vídeo, eu agradeço. Se gostou, dá aquele joinha, também compartilhe ele, se inscreva no canal, que eu vou dar continuidade à série. Faltou uma coisa a falar, mas eu deixo para falar depois, beleza?